Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma. Como sempre, trazendo uma palavra para a sua vida, trazendo uma palavra de alento ao seu coração e tentando de alguma maneira contribuir para que você possa desfrutar de uma saúde emocional plena. Esse é o objetivo do nosso programa Cura para a Alma. E desde já quero agradecer a você que nos acompanha através deste programa. E hoje eu tenho uma palavra para você que certamente vai te ajudar a conviver com circunstâncias adversas. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim no capítulo 4 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 10. Lembrando que quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele encontrava-se aprisionado. Ele estava preso, ele foi condenado e de lá ele escreveu a sua carta. E veja só o que o apóstolo Paulo, em estado de prisão, ele escreve aos irmãos que encontravam-se em Filipos. Olha o que ele diz: Ora, muito me alegro no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. E eu não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13, eu posso todas estas coisas naquele que me fortalece. Confesso para você que todas as vezes que eu leio esse texto bíblico, eu tenho para mim que este é um dos maiores estágios em que o ser humano pode alcançar na sua vida pessoal, na sua vida cristã, e digo então que ele alcançou um dos maiores estágios da fé e da vida cristã. É quando nós aprendemos a viver contente com aquilo que nós temos. O apóstolo Paulo, como eu disse, escrevendo essa carta aos Filipenses, aos seus irmãos, enquanto ele estava encarcerado, ele escreve falando da alegria de poder receber notícias, provavelmente uma carta, uma saudação de alguém, e ele então, ao responder esta carta, ou então esta saudação recebida, ele diz: alegro-me sobremaneira no Senhor. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele não estava numa prisão em que ele desfrutava de coisas boas. O primeiro momento a sua prisão, o apóstolo Paulo, ele estava em situações muito delicadas. Mais tarde, ele recebe então uma certa liberdade para receber os amigos e irmãos que iam visitá-lo sempre na prisão. Mas o primeiro momento foi um momento muito difícil. Mas independente do local ou do estado em que ele se encontrava, físico, o estado dele era emocional, era muito bom. E esta é a maior lição que nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, entre tantas outras que ele nos ensina em todas as suas cartas, de Romanos até a carta a Filemon. O apóstolo Paulo nos ensina muito e nós devemos aprender com ele. Então, ele começa dizendo que ele alegrava-se. E esta é uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. A nossa alegria depende das circunstâncias? A nossa alegria depende de acontecimentos? A nossa alegria depende de momentos, ou nós temos uma alegria que ela está conosco independente das circunstâncias ou do acontecimento? Não estou falando aqui de momentos tristes, Não estou falando de momentos de nostalgia, estou falando daquela
a alegria que você tem, independente da circunstância. A paz que Deus pode dar no nosso coração é que gera esta alegria, que ela é independente dos acontecimentos. Claro que uma pessoa que é cheia de Deus, uma pessoa que tem comunhão com Deus, ele vai ter sim momentos tristes. Você vê na própria história do Senhor Jesus, homem, enquanto esteve entre nós, diz a Bíblia que em determinado momento o Senhor Jesus chorou. Jesus chorou quando ele estava ali diante das irmãs de Lázaro, que chorava a sua morte, né? Mas a Bíblia diz que também Jesus ficou triste quando ele olhou para Jerusalém e lamentou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis te juntar, como uma galinha que ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, eu quis fazer isso contigo e você não permitiu. Então a gente vai ver momentos de tristeza, momentos de angústia na vida de Jesus. Mas a alegria de Jesus era a alegria que vinha do céu para o seu coração. E é essa alegria que está conosco, que deve estar conosco, e que nenhuma circunstância, nenhum momento vai roubá-la de nós. O apóstolo Paulo, então, ele está em situação de cárcere e ele escreve aos Filipenses. Então ele diz assim, eu digo isto, olha o que ele está justificando sobre a alegria, porque eles eram pessoas, os filipenses, eram pessoas que contribuíam com o ministério do apóstolo Paulo. Eles sempre contribuíam, o apóstolo Paulo foi um missionário fazedor de tendas. Ele trabalhava para poder pregar o evangelho, né? E ele vivia de ofertas. E as igrejas, as suas viagens missionárias, o seu trabalho era um trabalho voluntário, ele era construtor de tendas, ele trabalhava artesanalmente construindo tendas naquela época, mas os irmãos também se reuniam para poder ofertar na vida dele. E aí ele diz assim, olha, essa alegria que eu estou tendo não é por aquilo que vocês fazem por mim. Essa alegria que eu estou tendo, ela é independente de qualquer situação. Por quê? Ele diz no versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Olha que declaração. Eu aprendi a contentar-me com aquilo que tenho, ou noutra tradução, linguagem de hoje diz, aprendi a viver contente com aquilo que eu tenho. A pergunta é, você já aprendeu a viver contente com aquilo que você tem? Eu não estou dizendo que você deve contentar-se com as coisas ruins. Existem coisas na nossa vida que nós não devemos jamais nos contentar com ela, né? Mas ao passo em que existem outras que nós precisamos. Por exemplo, em relação a conquistas materiais. Se você não for uma pessoa que tem contentamento com aquilo que você já conquistou, você vai gastar a maior parte do seu tempo correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas para satisfazer os seus desejos, que muitas vezes não são necessários, né? Mas Deus ensina-nos a viver contente com aquilo que Ele nos dá. Então, se você tem um carro e esse carro está suprindo a sua necessidade, contente-se com ele, até que você tenha condições de adquirir um outro para suprir não a sua vaidade, mas a sua necessidade. Se você tem qualquer coisa, se você tem um aparelho de celular e esse aparelho está suprindo as suas necessidades, contente-se com ele, até que você tenha realmente condições de comprar um outro aparelho melhor que venha suprir a sua necessidade, não a sua vaidade. Não saia por aí querendo competir, ter coisas para sustentar os seus caprichos, os seus desejos, ou viver na rivalidade. Não, porque o meu amigo tem, eu tenho que ter, porque meu vizinho tem, eu tenho que ter, porque fulano de tal tem, eu tenho que ter um igual. Não, isso não. O apóstolo Paulo, então, ele ensina-nos essa lição. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Primeiro ele diz isso.
Então, se eu tenho um bem e esse bem está suprindo a minha necessidade, eu preciso contentar-me com ele. Agora, olha o que ele diz. Aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. E aí ele descreve. Olha o estado emocional que ele diz. Eu sei estar abatido. E sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. Na outra tradução, ele diz assim: aprendi a viver contente com aquilo que tenho. Sei ser honrado e sei também ser humilhado. Olha que declaração deste homem. Olha que declaração desse servo de Deus. Aprendi a viver contente em qualquer estado que eu estiver. Como que está o teu estado emocional? Você é uma daquelas pessoas que se abate facilmente? Você é uma daquelas pessoas que quando falta algo que você não tem, você entra em desespero? Você é capaz de contentar-se com aquilo que está suprindo as tuas necessidades? Veja só. Sei estar abatido. Você sabe conviver com os momentos de abatimento? Nem sempre nós estamos assim, alegre, sorridente. Há dias que realmente nós precisamos nos esforçar e lutar para não cedermos ao abatimento. Há dias que não há nenhuma vontade de se levantar da cama. Há dias que não há vontade de sair de um quarto escuro. Há dias que você não tem vontade de conversar com ninguém. E tem aquele dia que você está disposto a chutar o balde. Já pensou em chutar o balde alguma vez? Já pensou em jogar tudo para cima e desistir? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive essa experiência e não é nada boa. E se você não tiver equilíbrio emocional para lidar com esses momentos, você faz besteira. Olha o que ele diz. Eu aprendi a ser honrado. Você sabe como se portar diante de uma honra? Você faz um feito maravilhoso e todo mundo vem te elogiar. Você sabe lidar com os elogios? Mas você também sabe lidar com as críticas? Sabe? Duas coisas perigosas na vida de uma pessoa. Uma pessoa bem-sucedida, ela corre o risco de passar por duas situações muito perigosas. Ela corre o risco quando ela não sabe lidar com os aplausos. Ela corre um risco seríssimo quando ela não sabe lidar com os elogios. Ela corre risco quando ela não sabe lidar com os tapinhas nas costas, os abraços. Em algum tempo atrás, alguém compartilhou que diante de uma situação de honra, a pessoa pode se perder. Conta-se que em uma comunidade havia uma pessoa que era muito humilde, mas muito humilde mesmo. E até que um dia os demais da comunidade resolveram homenageá-lo como o homem mais humilde daquela comunidade. Então mandou fazer uma placa e colocou no pescoço dele, colocou uma corrente bonita e aquela placa escrita assim: o homem mais humilde dessa comunidade. Sabe o que aconteceu? Ele nunca mais quis tirar aquela medalha do peito. A humildade, no momento em que ele foi reconhecido, tornou-se orgulho. Ele simplesmente passou a ter orgulho de ser humilde. Eu não sei se você já passou por isso, mas há pessoas que têm a sua vida paralisada porque elas não sabem lidar com a desonra. E na vida nós passamos por isso. Na vida nós passamos por um momento de honra e é recomendável. A Bíblia diz: honra a quem honra. Elogia a quem precisa de elogio. Agora, a pessoa que está recebendo a honra, a pessoa que está recebendo elogio, tem que aprender a lidar com isso.
No nosso universo cristão, nós costumamos dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Há uma história de uma das fundadoras de uma grande comunidade no mundo. Ela era uma pessoa muito usada por Deus, e todas as vezes que ela fazia uma palestra, era comum ela receber buquê de flores. Então, durante a sua ministração, as pessoas chegavam e depositavam buquê de flores para ela, isso há muitos anos atrás, né? E conta-se as pessoas que com ela convivia, que quando terminava então o evento, ela pegava aquele buquê de flores e ela ia para uma sala e os consagrava a Deus, dizendo: Senhor, toda essa glória é para o Senhor. Eu dedico ao Senhor, sou muito grato pelas pessoas que me abençoaram, mas eu estou aqui consagrando-as ao Senhor. Sabe, então, por que isso? Porque nós aprendemos que Deus não divide a sua glória. Então, aprender a lidar com os elogios, aprender a lidar com a honra é extremamente importante, porque se você não souber lidar, ela pode te derrubar. Mas você aprender que nesse mundo também há momentos que nós somos desonrados. No local de trabalho, na vida, né? Uma pessoa pode passar por um momento de desonra. Eu tenho um grande amigo, hoje bem sucedido na vida, e ele compartilhando comigo, ele disse: pastor, um dos maiores momentos na minha vida, eu estava bem sucedido, era jovem e conquistando muitas coisas, e me perdi. De repente eu comecei a ter problemas com a Receita Federal, e quando eu estava no auge, bem conhecido na cidade em que eu morava, de repente chegou a Polícia Federal e eu tive que sair foragido pelos fundos de casa e fiquei alguns dias escondido. E a cidade inteira ficou sabendo. Entrei em contato com meus advogados, foram colocadas as coisas em ordem, né? Parcelei a dívida que eu tinha e me safei da prisão. Mas depois, para encarar aquela comunidade, foi algo muito terrível, porque foi uma desonra muito grande. Mas eu garanto para você que foi um dos maiores desafios da minha vida, foi aprender a conviver com a desonra, aprender a conviver com os apontamentos, aprender a conviver com as críticas, aprender a conviver com tudo que você pensar. Eu tive que sair com poucas roupas de dentro da minha casa quando fiquei sabendo que a polícia estava chegando para me prender. Saí quase que pelado fugindo. E aquilo tornou-se motivo, saiu nos noticiários e foi um momento muito difícil. Mas ele disse: sabe de uma coisa, eu aprendi a superar. Aquilo tinha tudo para me aniquilar, para me destruir, mas eu aprendi a superar aquele momento de desonra. Então o apóstolo Paulo diz: eu sei tanto ser honrado como também ser humilhado. Então é o estado emocional da pessoa. Aí ele fala assim: sei estar abatido, sei também ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esse livro que Deus nos deu a graça de escrever, Aprenda a Viver Dentro das Suas Possibilidades, é um livro que surgiu a partir dessa meditação. Isso falou tanto ao meu coração que eu escrevi esse livro, Aprenda a Viver Dentro das Suas Possibilidades emocionais, financeira, você aprender a lidar com a circunstância. Não existe coisa pior para alguém que de repente tinha um padrão de vida, é um grande desafio, tinha um padrão de vida que era um padrão de vida alto, mas de repente por uma situação ou outra, por uma questão financeira, uma mudança, um desemprego, a pessoa teve que diminuir o seu padrão de vida. Você sabia
que algumas pessoas não conseguem conviver com isso. Diria para você que a maioria não consegue, porque a tendência natural é a pessoa querer manter o status que existia antes. Porque a pessoa tem vergonha, não quer demonstrar que fracassou. E a pessoa entra numa situação, ela começa a querer manter um padrão de vida que ela tinha antes, agora sem poder, sem ter os recursos necessários, e ela vai se endividando, vai se enrolando, ela vai trazendo situações adversas para a sua vida. E eu já tive situações de atender pessoas, famílias inteiras, em que a pessoa morreu e só depois da morte dela foi que então foi descobrir a situação em que ela deixou toda a família. Havia ali uma situação imensa de dor, de angústia, de perda, e a família de um dia para outro descobriu que não possuía nada e que até a casa que morava já não pertencia mais à família. Porque a pessoa simplesmente, em um determinado momento da vida, perdeu a capacidade de manter um padrão, um estilo de vida, mas insistiu, não teve a humildade de diminuir o padrão de vida, né? Aprender a viver com aquilo que possuía e quis levar o mesmo tipo de vida sem ter condições. Então esse livro ele nos ensina a viver contente, aprenda a viver dentro das suas possibilidades financeiras, emocionais, circunstanciais. Se você não aprender a lidar com isso, você vai ter problema. E aí o apóstolo Paulo fala de escassez. Confesso que às vezes eu fico um pouco assustado quando eu vejo alguns pregadores por aí trazendo uma proposta de que você servir a Deus, você não vai passar por privações. Confesso que eu me preocupo muito com esse tipo de evangelho que vem sendo pregado. Confesso que me preocupa às vezes como a questão da prosperidade financeira é colocada à luz da Bíblia. Eu não nego, não estou negando. A Bíblia ela nos ensina, e esse livro aqui vai falar isso. Esse livro vai nos ensinar como ganhar, como investir e como guardar para o futuro. A Bíblia vai nos ensinar muito acerca de finanças. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que grandes homens da Bíblia passaram por privações. Essa história de que homens da Bíblia não passam por necessidade é conversa furada. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver tanto com abundância quanto com a escassez, tanto a passar fome como ter muita coisa para comer. Quando ele escreve lá aos Coríntios, no capítulo 4, de 2 aos Coríntios, verso 20, eles até o presente momento eu passei fome, frio, fui chicoteado, apanhei, e ele fala de todas as situações em que ele passou. O apóstolo Paulo. Então nós precisamos ter cuidado quando nós ouvimos alguns pregadores que usam a Bíblia para dizer que pessoas que servem ao Senhor nunca, jamais passa por necessidade. Às vezes Deus permite. As circunstâncias às vezes não são favoráveis. E é aí que nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, já falei sobre ele, Jó. Perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu família, perdeu tudo. E ele faz uma declaração: nu eu vim a este mundo e nu voltarei. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender a viver a nossa vida pautada nessa verdade, que nem sempre na vida cristã você vai ter em abundância, nem sempre na vida cristã você está alegre, né? A vida cristã ela é composta também de alegrias, de tristeza, de escassez, de abundância, e nós temos que aprender a conviver com todas essas coisas. A minha oração é que você aprenda à luz da palavra de Deus. Leia a carta de Paulo aos Filipenses, você vai aprender muito, e se você quiser
a adquirir esse livro. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Ele está à disposição para vender na Livraria Life. Passe lá, faça-nos uma visita a esses livros e outros da nossa autoria, mas também existem outros livros que eu posso recomendar para você que vai tratar do assunto. Faça-nos uma visita lá na Life, Floriano Peixoto 110, vá tomar um café, batemos um papo. Eu sempre recebo lá algumas pessoas que acompanham o nosso programa, né? E quero agradecer a você que está sempre nos acompanhando e convidar você que ainda não conhece a Livraria Life, vai lá e nós vamos ter materiais à sua disposição, que inclusive são materiais que nós usamos para transmitir essa mensagem para você. Que a bênção do Senhor seja com você, com a sua família e que você de fato aprenda. Qual é o segredo? O apóstolo Paulo diz: eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. O segredo está em Jesus. O segredo não está na minha performance. O segredo não está na minha capacidade. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Há uma tradução que diz: eu posso todas essas coisas em Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, você é capaz de passar por momentos de alegria, de tristeza, de honra e de desonra. Em Cristo Jesus, você é capaz de passar momentos de abundância, mas também de escassez. Em Cristo Jesus, você é capaz de atravessar até momentos de necessidade. O segredo é Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você e a sua família, e estamos à sua disposição para te servir. Fique na paz, em nome de Jesus.